Bom, hoje nós vamos tratar aqui de um tema que é relevante aí para as holdings, geralmente, né, patrimoniais, sejam elas mobiliárias ou imobiliárias. A gente quer tratar aqui um pouquinho da parte do ITBI, que seria, a gente tem a imunidade, né, Mariana, do ITBI, que seria não incidir o ITBI na integralização de imóveis, no caso de empresas não imobiliárias. Então, a tese é essa, isso está previsto ali na Constituição, e não deveria haver discussão. O ponto é que a gente sabe que tem discussão, mesmo para as não imobiliárias. Não imobiliárias, eu quero dizer que que não tem receita, né, de atividade imobiliária, que é o que a gente tem visto que o fisco, ele tem dois pontos que ele analisa. Para conceder essa imunidade, né, que você tem que fazer um pleito junto à prefeitura e ela avalia se ela vai te dar essa imunidade ou não. Então, no primeiro momento, ela já pode ali, no primeiro momento, ao avaliar a sua imunidade, ela já pode dizer, não vou te dar a imunidade porque eu entendo que esse valor do imóvel que foi integralizado é aquém do valor de mercado do imóvel. E já ali, ela já cobra a diferença entre o valor de mercado, que ela entende que seria aplicável, e aquele valor que você deu para fins de integralização. Então, primeira discussão já é essa. Geralmente os valores são absurdos, né? Que a prefeitura coloca. Exatamente. E aí, só ali naquele primeiro momento, a gente já vê que a imunidade não é concedida numa integralidade e você tem que ir para uma ação judicial. E é possível ganhar, né, Mariana? No judiciário No judiciário tem já discussão sobre isso. Inclusive, tem um repetitivo importante no STJ que fala que o valor que é declarado pelo contribuinte tem uma presunção de veracidade. E que é o fisco quem tem que fazer a prova de que aquele valor não reflete o valor de mercado e apresentar laudos e tudo mais que possa comprovar. Exato. Né? E ainda, como a legislação ela fala que na integralização e como o imóvel ele é todo integralizado, não importa essa questão do valor. Exatamente. Então, isso tudo é discutível, há uma discussão no judiciário, mas a gente vê que tem uma tendência das prefeituras em ficar atento aí aos valores que são dados na integralização. Isso é um ponto. Agora, tem uma outra discussão, mesmo também para as não imobiliárias, que é quando há a concessão da imunidade. Isso. E a prefeitura, ela tem um prazo, gente, não sei se todo mundo sabe, essa imunidade, ela fica sob avaliação, ela é condicionada. O prazo depende se a empresa já existia ou não, mas vamos colocar aí, se ela não existia, o prazo seria de 3 anos para avaliar se neste período, após a integralização, se ela passou a ter ali atividades imobiliárias. E aí, essa é a regra, tá? Ela não ter atividades, né, receita de atividade imobiliária. E o que vem acontecendo é que muitas vezes a holding, ela é tão somente com bens ali de uso dos próprios sócios, né, assim, é uso próprio, então não tem receita alguma. Né? E nestes casos, a gente tem visto aí um movimento das prefeituras de autuar essas empresas, falando que, na verdade, deveria ter uma receita, essa receita não poderia ser imobiliária, mas ela não poderia ficar ativa, né? Qual que é o argumento? Eles falam que a imunidade é concedida para um estímulo, para a atividade econômica, e ao ficar inativa, a empresa não estaria cumprindo esse fim primordial da imunidade, sabe? Que está criando um requisito que não existe, né? Que não existe, mas esse é o argumento do fisco. E a gente tem que ir para o judiciário, tem boas decisões, mas não tem repetitivo, hein, pessoal? Exatamente. O que o judiciário tem se apegado é que na lei, o que se fala é preponderância de receita imobiliária. Não tem nada falando que ela tem que ter receita ou não tem que ter receita. Exatamente. Né? Então, isso a gente tem visto essa tendência. E para as empresas que têm atividade imobiliária, Mariana, tem também discussões? Tem discussão também. Essa discussão surgiu num julgamento do STF, né? Que o ministro Alexandre de Moraes deu um voto que diz que a imunidade, ela é incondicionada, ela aplica inclusive para aquelas empresas que têm atividade imobiliária, que só não seria possível naqueles casos de fusão ou cisão de empresas, que aí sim teria aquela restrição da questão da atividade preponderante imobiliária. Então, a gente tem julgados já favoráveis nos TJs, essa matéria ainda não chegou no STJ nem no STF, né? Então, a gente
tem uma expectativa de um caminho ainda a percorrer, mas eu acho que vale a pena, porque já tem decisões favoráveis. Sim. Né? Sim. Mas é uma discussão judicial. Esse aí é impossível conseguir no administrativo e uma imunidade ela ficar condicionada, né? Na verdade, você não vai conseguir e você vai para o judiciário, ou quando você vai ter uma oportunidade de depositar ou de conseguir uma liminar, e aí fica caso a caso, a critério de cada um. É uma interpretação, né? Depende de uma interpretação da Constituição. Então, necessariamente temos que ter uma decisão judicial. E tem mais algum julgado aí envolvendo essas... Tem um outro tema que é muito relevante para as empresas também, principalmente aquelas empresas incorporadoras, né? Que é a questão de cessão de contratos de compra e venda. Porque o fisco entende que tem que haver ITBI toda vez que você cede o contrato. E não é bem assim, né? A gente sabe que já tem decisões, inclusive do STJ, falando que o fato gerador do ITBI é o registro. Então, enquanto não houver o registro da transferência da titularidade do imóvel, não há que se falar em ITBI. Então, é possível anular essas cobranças nos casos que já existe e também, preventivamente, mandado de segurança também é possível. Né? É interessante que, assim, alguns municípios, eles já não fazem a cobrança porque eles são tolhidos por decisões vinculantes dos tribunais de justiça. Isso, tem. Né? Tem mesmo. E aí, porque o Tribunal de Justiça já falou assim, gente, isso é óbvio, então eu vou dar uma decisão aqui para esse município especificamente, para que todo julgado que chegar a mim, eu já vou julgar dessa forma. Mas tem que lembrar, gente, que não quer dizer que essa decisão é vinculante para todo o judiciário. Então, assim, o caso ainda pode subir e os tribunais superiores vão analisar o tema, né? Então, tem que aguardar para ver se de fato vai permanecer esse entendimento que já há um tempo tem permanecido no STJ, né, Mariana? Tem permanecido no STJ. Mas não tem repetitivo. Não tem repetitivo, então a gente tem que aguardar. Tem que aguardar, mas com boas expectativas. Boas expectativas de êxito. E falando em herança, esses casos são muito voltados aí para a questão de TBI, mas eu queria voltar um pouco também para a questão de planejamento sucessório. Tem aquela questão também do imposto de renda, né, Mariana, que teve um julgamento. Teve. Se teria uma bitributação. Teve sim. Recentemente, houve um julgamento no STF, né? Não é em repetitivo, né? Em repercussão geral, mas teve um julgamento favorável, unânime. A gente já tinha tido um em 2023, favorável, mas era em decisão não unânime, reconhecendo que nesses casos de transmissão de bens causa mortes ou em antecipação de herança, né? Nos casos em que o valor de mercado, né, supera o valor declarado, o fisco tem tributado pelo imposto de renda essas operações, mesmo já tendo sido tributada pelo ITCD. Então, a discussão é essa: pode tributar pelo imposto de renda, mesmo já tendo a tributação, né, por outro imposto, de outra, né, competência? E aí o STF diz que não, né? Na primeira turma diz que não pode, que não tem acréscimo patrimonial e que tem bitributação. Mas já a segunda turma tem outro posicionamento, diverso, e inclusive o fisco interpôs embaixo de divergência e vai levar essa matéria para o pleno decidir e uniformizar a jurisprudência sobre o tema. Tá. E só pegando um gancho aí também da questão de um planejamento sucessório, a gente viu aí um movimento da questão do ITCD sobre bens no exterior, né, que envolve ali conexão no exterior, e a gente viu que teve uma mudança na legislação em que pegou ali, quis fazer uma amarra para que, se o doador está lá fora, se o bem está lá fora, se o donatário está lá fora, em todas as situações, passou ali a incidir ali o ITCD. E após ali a reforma tributária com a emenda constitucional. Mas a gente vê, o que a gente viu é que os estados ainda não internalizaram essas regras. Exatamente. E enquanto os estados ainda não internalizarem, ainda é possível, né, tentar judicialmente não pagar o ITCD em algumas situações que envolvam ali a conexão com o exterior. Uma principal é quando o doador está lá fora, e a outra que a gente gosta de antecipar, porque o que a legislação falava é a questão de quando de cujos, né, estava lá fora ou possuía bens lá fora. E a gente gosta de trazer aqui a possibilidade de tese, em caso de planejamento, é quando a pessoa quer, então, fazer uma antecipação de herança, né, equiparando essa situação, para que ela possa, então, evitar o pagamento aí do ITCD nessas situações com bens lá fora, e aí ela
faz essa doação antecipando e já leva para o judiciário enquanto ainda temos essa janelinha aí. Ainda tem possibilidade, né, em relação a esses casos, e tem decisão favorável nesse sentido, já dos TJs, TJ de São Paulo, TJ de Minas. Então, vale a pena entrar com essa ação. Inclusive, fica aí o alerta para quem tem isso em mente, para realmente avaliar, porque, inclusive, a tendência do ITCD é que ele seja majorado com a reforma. Então, Exatamente. vale a pena aí ficar atento a esses pontos. Espero que a gente tenha auxiliado de alguma forma e até mais bravo. Até em breve.